Olá, boa noite. É possível gerenciar nossas emoções? Vamos conversar sobre equilíbrio emocional e como ele pode melhorar a qualidade de vida das pessoas. Você acompanha tudo a partir de agora no Jornal da UFO. Já ouviu falar de inteligência emocional? A ideia é conseguir administrar as próprias emoções, mas nem todo mundo concorda com este conceito e a gente começa com uma reportagem sobre o assunto. Verdade seja dita, pode ser bem difícil lidar com o que a gente sente, principalmente naquelas fases mais complicadas da vida. Numa pesquisa rápida na internet aparecem vídeos e dicas sobre inteligência emocional. Mas será que existe um manual, um passo a passo? Para entender, conversamos com essa psicóloga formada pela UFO. Ela atua na área de psicanálise, uma das várias abordagens que existem na psicologia. Inteligência emocional é um conceito que precisa de reflexão e debate, né? Porque é como se a gente quisesse colocar uma racionalidade na emoção e emoção na racionalidade, né? E como se a gente estivesse dividindo algo que é muito integrado no ser humano, né? Que é a emoção e a inteligência. São dois fatores que são interatuantes e eles fazem parte do nosso traço de personalidade, da nossa singularidade, do nosso modo de agir e sentir no mundo. Então, acho que quando a gente pensa na inteligência emocional como inteligência e emoção, uma podendo controlar ou suprimir a outra, a gente está deixando de lado essa integração do ser humano, né? De que a ação e o sentir, eles compõem um traço único de personalidade. A dona Irene, por exemplo, diz que é bem emotiva e chora fácil. Eu sou assim, tem que ser assim mesmo, né? Porque nada vai mudar, né? Mas não é muito bom não, que a pessoa assim com o coração muito mole é ruim. Sofre muito? Ah, sofre, né? Muitas coisas que você vê, você fica contrariada, né? Te contraria muito, né? Fica chateada. Maria acha que ficou mais emotiva depois de ser diagnosticada com depressão. Muito, lindinha. Isso para mim foi assim, a gente nunca é a mesma, sempre traz uma tristeza. Depois eu perdi meus pais, ficou mais triste ainda, né? Tem pouco tempo que eu perdi minha mãe, então eu continuo ainda tomando remédio para melhorar. E mais emotiva por isso? Muito mais, ficou muito mesmo. Chora à toa, né? Chora por alegria, chora com tristeza, todo jeito chora, né? Quando a gente fala sobre emoções, não existe fórmula ou uma resposta exata, mas algumas dicas podem nos ajudar a lidar com as nossas emoções, tristezas ou momentos mais difíceis de uma forma melhor. Primeiro seria reconhecer que nós somos esse ser de inteligência e de emoção, e que a gente pode falar sobre as nossas emoções. O que eu vejo é que a palavra sobre a emoção, ela vem esvaziada, e em contrapartida, o agir frente a essas emoções, ele vem muito intenso. Então, quando vem o estresse, vem um estresse não mediado pela palavra, um sofrimento não mediado pela palavra, isso acaba se tornando muito intenso. A ideia é parar para refletir sobre o que a gente sente e como nós lidamos com isso. O problema é que existe uma pressão. É como se tudo tivesse que estar bem o tempo todo. E a gente sabe que a vida tem lá seus altos e baixos. As práticas de inteligência emocional, elas têm aparecido muito forte e presentes na nossa sociedade, porque elas, de certa forma, atendem a esses três ideais, né, que são fundamentais nas nossas relações sociais hoje, que é o ideal de felicidade, preciso ser feliz sempre, preciso estar bem, mostrar isso para os outros. O ideal de produtividade, eu preciso ter, eu preciso conseguir, eu preciso sempre cargos mais altos. E esse ideal que é da autovalorização da imagem, né? De eu preciso ter várias aprovações nas redes sociais, eu preciso ter uma boa imagem, mostrar isso para o outro. E esses ideais são sempre reconhecimentos de si frente ao outro, né? Frente às demandas sociais. Então, acho que, de certa forma, essa tentativa de controlar a emoção pela racionalidade mostra um alcance desses ideais, uma pressão, né, social que as pessoas vêm sofrendo para o encontro dessas imagens, né?
Bom, para a gente discutir sobre emoções, nós convidamos Fabrícia Naves, psicóloga formada pela UF. Fabrícia, boa noite, obrigada pela presença. Schneider Alves Santos, psicóloga, mestre pela UF. Boa noite, Schneider. Boa noite, Daniela. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Bom, acho que muita coisa precisa ser discutida, né? Quando a gente fala de inteligência emocional, mas vamos falar de emoções. Como que a gente pode definir? É diferente de sentimento, que é diferente de afeto, não é, Schneider? A gente poderia, auxiliados, né, por alguns autores atuais, psicanalistas, pensar numa mínima diferenciação entre o afeto, o sentimento e a emoção, não é? E acho que o próprio Freud, ele tem uma grande teoria a respeito dos afetos, mas a gente poderia dizer que os afetos são aquilo que nos afeta, nos toca, desde um estímulo de fora, né? Aquilo que vem do outro e aquilo que vem do mundo e que de alguma forma nos toca. O que nos diferencia, então, aí dos animais é que nós, como seres de linguagem, seres de palavra, aquilo que nos toca, que vem do outro e que vem de fora, que nos afeta, que portanto seriam os afetos, há que se contar com uma certa tradução em palavras ou uma certa tradução em sentimentos disso ou de um certo símbolo para se dizer disso. Então, quando nós dizemos daquilo que nos afeta, automaticamente nós vamos falar daquilo que é da ordem da emoção, que seria a tradução, né, num certo movimento, seja ele um movimento interno ou um movimento de fato para um comportamento, daquilo que nos afetou. Então, algo nos afeta e automaticamente as nossas emoções, de alguma forma, elas nos lançam numa determinada ação, que seja uma ação forte dentro de nós mesmos, uma turvação, uma emoção muito forte. Reação. Uma mesmo. reação. E os sentimentos, eles são da ordem do social. Porque se a emoção é a tradução do sujeito por aquilo que lhe afeta, os sentimentos, eles dizem respeito a algo que é vivido no social, na ordem da civilização. E aí a gente já vai dizer, né, que os sentimentos, eles podem ser cabíveis num determinado tempo da nossa história, ou da história da humanidade, ou não, porque aquilo que nos afeta vai ser vivido, obviamente, de uma certa forma no nosso tempo, não é? Interessante. Olha, Fabrícia, a gente viu as personagens aí da entrevista, elas falando que estão muito emotivas, que choram muito. É possível gerenciar as nossas Gerenciamento das emoções. É difícil impedir, às vezes, a expressão emocional, né? Essa expressão emocional é mais difícil, né? Partindo do pressuposto que a emoção, ela é algo espontâneo, né? Então, ela é a reação de alguma percepção, de algum estímulo, né? Então, essa expressão emocional é um pouco mais difícil, mas o gerenciamento emocional nós podemos fazer, né? Partindo do pressuposto que as emoções são reações desses estímulos, os estímulos podem ser internos, assim como os pensamentos, né? Então, a partir do momento que a gente tem contato com esses pensamentos, que nós conseguimos identificar esses pensamentos, né, as avaliações que a gente faz das situações, né, nós podemos trabalhar esses pensamentos, né? Alguns dos nossos pensamentos, algumas das nossas interpretações podem estar distorcidas, então nós podemos corrigir essas distorções. Então essa é uma das maneiras de gerenciarmos as nossas emoções. Também através de mudanças ambientais, né? Práticas de respiração, exercícios de mindfulness, meditação. Então essas são algumas das ferramentas utilizadas para o controle, para o gerenciamento emocional. Agora, uma questão bastante interessante nisso que se coloca como gerenciar, né? Eu achei muito bacana que vocês tenham usado essa expressão que vocês estejam trazendo, porque eu acho que é uma questão que a gente poderia problematizar e que é muito interessante que a gente questione o termo gerenciar. Porque ele já está incluído nisso que eu acabei de dizer, da questão do que os sentimentos
é a nossa forma de viver, né? Socialmente aquilo que nos afeta e que de tempos em tempos alguns afetos são aceitáveis e outros não são aceitáveis. Portanto, há toda uma economia do afeto e quando se coloca gerenciar, isso já traz para nós a ideia de que nós estamos num mundo em que quase tudo é tratado como negócio. Não é? E que é preciso que a gente administre, que eu acho muito interessante o que foi dito pela psicóloga Débora, né? Na entrevista que ela deu, em que é um mundo de produtividade. Então, se algo que me afeta no mundo e no outro me atrapalha naquilo que me é produtivo, como que eu gerencio? Então, eu acho que é uma questão que a gente precisaria de colocar. É claro que, como a Fabrícia disse, algumas coisas a gente pode conter. Mas o que conter significa? O que significa, então? E até que gerenciar ponto, não é conter, gerenciar não é inibir. Não, de forma alguma, né? É a gente trabalhar, colocar essa emoção a nosso favor, né? E até que momento, né? Porque a gente também tem que ter um equilíbrio, não é inibição emocional total, que isso também é disfuncional. E também, em algumas situações, né, às vezes, uma expressão emocional excessiva também pode trazer alguns prejuízos. Então, o gerenciamento seria esse, a expressão emocional adequada. Esses dias eu li um artigo, não me lembro de quem, falando que os jovens estão muito intolerantes à frustração. Eu não sei se entra muito na questão das emoções, dos sentimentos, mas como é que você vê isso, Schneider? Veja bem, se nós não podemos dar conta pelo mundo da palavra e não podemos traduzir aquilo que nos afeta no mundo e no outro, não é possível uma tradução disso, não é possível se dizer isso, se dar conta disso, não é? No mínimo dois destinos vão aparecer aí para o que nos afeta, que não vai ser a palavra, quer dizer, poderiam ser três destinos, a palavra, né, o reconhecimento disso pela nomeação, haja visto o fato de que hoje em dia há muitos que não conseguem nomear o que sentem, né, ou a angústia, quando você não consegue fazer isso, ou a dor intensa. Então, quando você toma certos jovens tomados por esses dois polos, de dor e de angústia, inclusive alguns que não podem nomear aquilo que lhes afeta, que se cortam, por exemplo, porque não é possível que isso passe pela palavra. É o que a psicóloga falou, né? Não mediada pela palavra. Não mediada pela palavra. Seria a importância de comunicar, então, de expressar essas emoções. A importância de saber dizer, de narrar aquilo que te tocou. Poder dizer. E a gente vive num tempo em que as narrativas elas são cada vez mais escassas. Não se trata só de dizê-las, se trata de narrá-las, de poder narrar seu próprio sofrimento. Exato. E até a questão da aceitação da própria emoção, né? Então, quando se fala nesse sentido de não tolerar frustrações, então hoje em dia é muito comum, né? As pessoas não aceitarem a emoção. Então, eu não posso sentir tristeza, eu não posso sentir raiva. Então, assim, é importante, né? As emoções, elas são boas também, tem emoções que ajudam, elas expressam uma comunicação, assim como a Schneider falou. Então, essa dificuldade, né, em entender, né, qual é a função da emoção. Essas emoções consideradas negativas, talvez a gente precisa problematizar isso também, elas são importantes para o desenvolvimento do ser humano? A gente precisaria problematizar porque, obviamente, o bom e o ruim está colocado como um fato de cultura e como um fato de moral do nosso tempo. Porque alguma coisa pode ser boa hoje, mas ela pode ter sido ruim no passado, em outro tempo e vice-versa, não é? Então, o fato é que independente de eu nomeá-las de boas ou ruins, elas vão existir. Exatamente. Então, o que eu faço com o fato inegável, inelutável, de que eu serei tomada por alguma coisa que vai me afetar nas minhas relações com o mundo e nas minhas relações com o outro. Quer dizer, o que eu faço com isso que é inevitável? Eu nego, eu reprimo, eu faço disso uma narrativa e eu tento encontrar, então, um encaminhamento para isso, não é? Já já a gente volta com a nossa conversa. Saiba agora como fica a previsão do tempo para amanhã.
O tempo continua seco em Uberlândia nesta quinta-feira, 14 graus de mínima e 27 de máxima. O sol predomina em Patos de Minas, temperaturas entre 14 e 27 graus. Em Monte Carmelo, a quinta-feira permanece com baixa umidade e as temperaturas variam entre 11 e 28 graus. Em Ituiutaba, o dia começa mais frio e as temperaturas podem se elevar, 15 graus de mínima e 31 de máxima. Em Frutal, céu aberto o dia todo, mínima de 15 e máxima de 32 graus. No próximo bloco, continuamos nosso bate-papo sobre emoções. E se você tem alguma dúvida, mande pelo Facebook TV Universitária de Uberlândia, que a gente discute aqui na nossa conversa. Já voltamos. Estamos de volta e hoje o tema do jornal são as emoções. Comigo na bancada estão as psicólogas Schneider Alves e Fabrícia Naves. Vamos agora ver algumas perguntas sobre esse assunto. Roda aí. Olha, a minha dúvida é isso, eu sou muito nervoso, assim, ansioso, e como eu me controlar na hora aquele susto, aquele choque, né? Então tem hora que é difícil de controlar, eu queria saber como eu me comporto, né? É o que a gente estava falando no bloco anterior, né? Como lidar com o inevitável. Isso. Vamos lá, Schneider. Isso, como a gente, na verdade, poderia aceitar o fato de que há dezenas de contradições dentro de nós, né? Muitos sentimentos que nos atravessam e que muitas vezes nós não damos conta deles, né? Acho que cada um vai precisar achar o seu caminho e o seu encaminhamento para isso. Mas eu brincaria de um jeito muito respeitoso com ele, dizendo assim, se ele me pergunta o que eu faço para deixar de ser nervoso, talvez eu perguntasse para ele, eu dissesse para ele, se pergunte por que do nervosismo, primeiro, antes de querer se livrar dele, né? Poderia fazer essa pergunta para ele, uma brincadeira respeitosa com o nosso telespectador. O problema começa antes, talvez, né? Questionamento. Isso. Como é que você vê, Fabrícia? Olha, eu acho que às vezes a reação emocional em si, né, como eu falei, é um pouco difícil de controlar, né? Então, às vezes, diante de algumas situações ameaçadoras, né, é um pouco difícil nós não ficarmos nervosos ou então, né, não sentir raiva, né? O que poderia gerenciar seriam as respostas que vêm em seguida, né? Porque as emoções, elas provocam reações fisiológicas e comportamentais. Então, às vezes, algumas reações comportamentais, elas podem ser disfuncionais e causar prejuízos, né? Como, por exemplo, um ataque de raiva, né? Maltratar outras pessoas. Então, essas reações, sim, elas podem ser gerenciadas. Agora, aquela resposta imediata diante de um estímulo é mais, né, automático, então é um pouco mais difícil esse controle. E antes de começar, como nós conversávamos, quanto mais nos reprimimos em certas coisas e mais dizemos não pode, não é possível, eu não posso isso, eu tenho que controlar, talvez com mais força a coisa venha. Como eu disse, se a gente permite a gente mesmo narrar o que a gente sente, tentar de uma certa forma entender qual a razão
daquilo na nossa vida, porque as coisas elas têm uma razão de ser, talvez ela não retorne, porque há um princípio do psiquismo muito interessante. Se você rechaça algo, aquilo inevitavelmente vai retornar com muita violência, né? Retorna quase sempre com muita violência. Aquele ditado de quanto mais luta, pior fica. Luta no sentido de fazer de conta que aquilo não existe. Repudiar, a palavra seria repudiar. Quanto mais se repudia, você vai ter um retorno daquilo, às vezes sobre você mesmo, sobre um efeito de inibição, por exemplo. A inibição é uma emoção. Uma inibição parcial, total, ou uma total descarga violenta num determinado momento, que aí sim a gente poderia dizer impróprio, não é? Espero que a gente tenha ajudado aí nosso telespectador. Vamos para a próxima pergunta sobre emoções. Sobre tomar atitude mesmo, sobre decisões, tomar decisões. Alguma dúvida, como tomar essas coisas. Como decidir da maneira certa? Isso, como decidir da maneira certa, de tomar alguma atitude. Não tem uma resposta universal, a gente precisa refletir, né? Como tomar decisões certas? Eu acho que eu vou brincar respeitosamente outra vez com ele, dizendo assim, as respostas não passam necessariamente para o certo e o errado, mas para uma resposta ética daquele sujeito. Ético com o desejo dele, ético com aquilo, com a própria moral do sujeito, ético a partir de uma reflexão daquele sujeito, daquela pessoa frente àquela situação. Eu acho que é terrível quando a gente sempre diz ao outro, se eu estivesse no seu lugar eu faria isso. Porque é impossível que a gente esteja no lugar do outro para tomar qualquer decisão. A gente só toma uma decisão do nosso próprio lugar. Então, do nosso próprio lugar, como que a gente agiria? Como a gente reflete para pensar nisso? Isso é uma resposta ética. Empatia tem limites, então, Fabrícia? Sim, com certeza. Exatamente, né? E nessa questão da tomada de decisões, então, assim, partindo do pressuposto que a Schneider colocou aqui, eu falo a busca de informações, né? De uma forma prática mesmo, no sentido de tomar melhor decisões. Então, que tipo de informações? Tanto informações quanto o que vai ser decidido, quanto informações pessoais, que são autoconhecimento, né? O que eu gosto, o que eu não gosto, o que se adequa a mim, o que não se adequa, né? Então, acho que isso é bastante importante. Uma pesquisa também. mesmo, né? Exatamente. Já ajuda bastante. Exatamente, né? Que ajuda nessa tomada de decisões também, né? Analisar os aspectos da situação, né? Ponderar aí, né? Cada aspecto aí da situação para que seja tomada uma decisão adequada. Lembrando aqui, né? Que qualquer decisão sempre tem vantagens e desvantagens. Nunca vai ser aquela decisão perfeita, né? Hoje em dia tem muito essa questão também do perfeito, a escolha perfeita, e isso não existe. Vamos para a próxima pergunta. Tipo assim, se eu vou a uma loja, eu gosto muito de fazer compras, né? Assim, para meu filho, principalmente. Então, se eu vou a uma loja e eu vejo uma roupa que eu gostei, e eu não tenho dinheiro no momento, né? Mas, e se eu for embora, aí eu fico ansiosa, eu fico descontrolada, que eu quero aquilo naquele momento e eu caço todo jeito, procuro de uma forma ou de outra, para mim tá voltando e comprar naquele dia. Não gosto de deixar nada para depois. Eu queria saber o seguinte, o que eu faço para mim, controlar, né, essa ansiedade, qual a forma, né, melhor para mim controlar a ansiedade. Controlar a ansiedade. Ansiedade seria a palavra do século ou não, Schneider? Acho que é uma grande palavra do século, a ansiedade, né? Somos pessoas, estamos num tempo nervoso, um tempo ansioso. Acho que, como a Débora também colocou no começo, a produtividade, né? O gerenciamento dos bens, essa questão ela é muito premente e ela parece que nos tomou e somos um mundo ansioso atrás de alguma coisa nesse sentido, atrás de uma grande felicidade, atrás de um jeito certo, de uma forma adequada, de afetos adequados para o nosso tempo, não é? Acho muito interessante essa história do que eu faço para me controlar, não é? Porque acho que se a gente for à internet, a gente vai encontrar várias receitas de como se controlar para não comprar, não é? Eu acho que eu diria, não é? Primeiro, que sentido que tem a compra,
na vida dessa pessoa, ela precisaria se questionar nisso. E será que para lidar com a ansiedade só existiria um único jeito? Será que não seria possível, então, encontrar um caminho singular, ela mesma, para uma outra coisa que diz respeito ao que a afeta? Porque é muito interessante pensar, que eu disse antes, o afeto é aquilo que vem do mundo e do outro e que nos toca, nos toma, nos causa alguma coisa. Frente àquilo que nos causa e que nos é inevitável, como é que eu posso dar um jeito meu para aquilo que não seja só o jeito nervoso do nosso tempo, não é? Como se fosse uma descarga. Aí eu acho que a ansiedade vem de um ponto de descarga total daquilo que me toca. Quer dizer, não passa pela narrativa, pela palavra, pelo dizer daquilo que me tocou. Falando dessa importância do narrar, dizem, né, que o que não é dito, o que não é expressado, ele vem de outras maneiras. Faz sentido mesmo, Faz sentido, Fabrícia? sim. Por quê? Inclusive, é a emoção, né? Então, aquela emoção que é guardada, aquela emoção que não é exposta de alguma forma, ela pode sim voltar sob a forma de algum sintoma, que são os transtornos psicossomáticos. Então, por isso, mais uma vez, a importância da expressão emocional. Então, por exemplo, uma raiva. Essa raiva precisa ser expressada, não de forma, a gente precisa buscar uma forma funcional. É o que eu falo, a expressão dessa raiva, né? Então, por exemplo, falar de maneira assertiva, né? Então, hoje em dia, tem muito aquela questão de que eu não posso mostrar que eu estou com raiva, né? Então, eu vejo muito isso no consultório. Às vezes, os meus pacientes, mas eu fiquei com raiva, mas aquilo ficou, né? Porque eu não posso mostrar que eu estou com raiva. Pode sim, você pode expressar, você pode falar, né? Eu estou com raiva, o que você faz, você me deixa com raiva, né? Então, essa emoção, ela precisa ser sim expressada, ela precisa ser trabalhada de alguma forma para que não cause um transtorno, né? A gente estava conversando das mídias sociais, né? Sim. Onde tudo é muito bonito, muito alegre. Como é que você vê essa relação entre as emoções expressadas, sentimentos expressados no mundo virtual? Porque lá é expressado só o que é esperado, não é? Só aquilo que é da expectativa, né? Do mundo sempre belo e muito feliz. É muito interessante que quando alguém coloca qualquer outra coisa que não seja exatamente isso, as pessoas acho que se apavoram um pouco nesse sentido. Então, acho que é um lugar comum isso que eu vou dizer, mas acho que vale a pena dizer, as redes sociais, elas são lugares em que as pessoas vão mostrar aquilo que talvez elas mais quisessem ser do que talvez elas sejam, não é? Uma idealização, né? Isso, e talvez não aparente as contradições que são próprias dos humanos. A gente detesta as contradições que nós temos, né? Nós detestamos o fato de sermos humanos, o fato de termos questões absolutamente complicadas, com as quais temos que lidar, nas nossas relações com os outros, principalmente, a nossa relação com o mundo, a nossa relação com a morte, a nossa relação com a velhice, por exemplo, são todas coisas que nos trazem muitas contradições. E se há uma coisa que a gente quer se livrar e dizer não existe, né, são as contradições. E elas vão aparecer nas mídias, mas elas vão aparecer por um retorno, nas entrelinhas. Não é aquilo que de fato vai se querer apresentar como imagem. É a questão do Neymar ter chorado em campo, que gerou muita polêmica, foi criticado, foi tanto criticado quanto elogiado. Como é que você vê isso? Eu li que chamaram ele de desequilibrado emocionalmente. Como é que a gente caracteriza uma pessoa assim? Como é que você vê essa questão? Eu vejo que é uma expressão emocional. Ele estava expressando aquilo que estava sentindo. E por que não? Que ele não poderia expressar, né? Porque ele tinha que conter. É uma emoção, ele estava sentindo aquilo porque ele tinha que conter o choro naquele momento, né? Então, eu acho, né, uma forma de expressar aquilo que ele estava sentindo. E às vezes é difícil a gente, né, conter, segurar, exatamente. É algo normal. Eu acho difícil opinar a respeito disso, exatamente pela nossa questão anterior, as mídias sociais, a imagem, as câmeras. Acho que isso não é sem consequência.
câmeras por todos os lados, né? Você ter alguém que é totalmente tomado por câmera por todos os lados e sem se dar conta, chora exatamente diante das câmeras, diante do mundo. Não acho que ele tenha se dado conta disso, porque eu acho difícil fazer um julgamento. Acho que você expressar suas emoções, ok, mas nesse contexto, desse jeito, eu faria uma questão disso, né? Tanto uma questão do lado dele, e não diria que é um desequilíbrio emocional, não, mas essa coisa midiática que isso faz com o sujeito, não é? Sim. Quanto a resposta da mídia em relação a isso, a essa imagem. O mundo das imagens é um mundo muito complicado, um mundo muito difícil, né? E acho que essa é uma questão bastante problemática. Fica a reflexão, né? E a questão de idade e gênero, quando a gente fala de emoções, Schneider? Ainda, na sua opinião, existe aquela... o homem está chorando, é motivo de susto, sabe essa discussão? Acho que tem um pouco nessa questão tradicional, dessa divisão tradicional que nós vamos fazendo entre os homens são de uma forma, as mulheres são de outra. Acho que isso ainda existe, né? As mulheres mais tomadas pelas emoções, acho que os homens reprimem mais, mas a gente vive num mundo muito misturado também. Hoje em dia já não há mais essa divisão, apenas esse tipo de lugar, dos homens é esse lugar e das mulheres esse. Acho que você já vê hoje em dia os homens tentando lidar de uma outra forma com os seus sentimentos e com os seus afetos, né? A gente poderia dizer que tradicionalmente, de uma forma geral, tradicionalmente na civilização, o que você tem, né, na cultura que você tem, que são homens que, né, retêm, a gente poderia dizer assim, retêm um pouco mais o que sente. Parece que socialmente as mulheres ficam mais livres para esse tipo de coisa, mas acho que na cultura isso vem de uma certa forma mudando. Acho bom que mude, né? Para a gente encerrar, então, não tem receita de bolo, a gente precisa, acho que o que fica a reflexão é viver essas emoções, expressá-las, é mais ou menos por aí? Isso, expressar, tentar pelo menos de uma forma adequada, né, da maneira que não traga, né, consequências negativas, assim como eu expliquei, né, às vezes essa reação exagerada da raiva, mas de uma certa forma realmente não existe receita de bolo, né, então é importante a gente entender qual que é o papel dessa emoção, né? Por que ela tá? Porque a emoção, as nossas emoções, elas têm função, né? Elas foram há muito tempo, né, na época dos nossos ancestrais, protetivas, adaptativas, e hoje em dia elas são também, né? Então elas servem para comunicar algo, né? Comunicar algo externo, algo interno. Então é importante a gente entender, né, qual que é o papel, qual que é a função dessa emoção, né? Muito obrigada pela presença, Fabrícia, Schneider, pelas reflexões. Eu que agradeço. Aqui. Obrigada. Na próxima edição, a gente discute a respeito da poliomielite, doença que volta a ser motivo de preocupação nacional. Vamos esclarecer as polêmicas das fake news, o alerta da vacinação, tudo o que você precisa saber sobre poliomielite você acompanha amanhã aqui no Jornal da UFO. Boa noite e até lá.